Eu terminei esse livro e eu fiquei desesperada pra falar com alguém, porque eu preciso externalizar aqui tudo que eu senti com essa história. E eu estou falando de Roteiristas do Amor, da Katherine Center. Esse livro ele tem uma vibe de filme de comédia romântica dos anos 2000 que eu fiquei chocada. Assim que eu comecei esse livro, eu fiquei viciada e eu li 25% dele, e eu terminei ele em 4 dias, o que é bem pouco tempo pra mim. Ainda mais porque eu li esse à noite. Eu dormi mais tarde durante 4 dias pra eu poder terminar esse livro. E até certo ponto ele tava sendo uns 5 estrelas pra mim, sem dúvida alguma. Mas aí chegou em alguns acontecimentos meio duvidosos e que eu fiquei com raiva de algumas escolhas narrativas aqui da autora. Mesmo assim, eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro, principalmente por causa dessa vibe de comédia romântica. E pra quem ama esse tipo de filme, ele tem as mesmas cenas de vergonha alheia e também cenas altamente improváveis que você sabe que é altamente improvável, mas mesmo assim você ama toda vez que aparece. Aquele tipo de diálogo que eles estão tentando se convencer que eles deveriam se beijar porque eles estão fazendo uma pesquisa pro livro que eles estão escrevendo. Sabe, esse tipo de coisa? E eu também gostei bastante de como ele foi escrito. A Emma, que é a nossa protagonista feminina, ela que tá narrando a história e ela conversa com a gente, com o leitor, durante a leitura. Eu me senti muito na série Fleabag. Pra quem já assistiu vai entender essa referência, mas pra quem não assistiu, assista. É uma das melhores séries já feitas, só tem 2 temporadas, é rapidinha, é perfeita. E a Emma, ela é super divertida, ela é verdadeira consigo mesma, ela é direta e muitas vezes ela é assim, direta excessivamente ou verdadeira excessivamente, mas ela tá lá, ela é a mesma, entendeu? E no começo eu queria muito entrar no livro e xingar o Charlie, que é o nosso protagonista masculino. E para entrar em mais detalhes, isso tudo sem spoilers, pelo menos nessa primeira parte, e quando eu falar spoilers vai ser amplamente avisado, vai ter borda vermelha e tudo mais, eu vou falar um pouco da sinopse desse livro. A gente começa com a Emma cuidando do pai dela doente, e isso já faz 10 anos que ela tá cuidando dele, e por causa disso ela teve que adiar alguns dos sonhos dela e inclusive ser roteirista de comédias românticas. E nesse momento ela recebe uma ligação do agente dela dizendo que ele tem um emprego, um trabalho dos sonhos dela, que é trabalhar com o Charlie Yates, que é basicamente o roteirista desse mundo do livro aqui. Ele já ganhou milhões de prêmios, ele faz apenas os filmes mais, todo mundo quer ele, todo mundo quer fazer os filmes do roteiro dele. Ele é meio que o ídolo da Emma. Então, quando ela recebe essa ligação, ela realmente fica nas nuvens. E ela não quer perder essa oportunidade. O problema é que ela vai ter que voar pra Los Angeles. E ela mora no Texas pra trabalhar com o Charlie e fazer um roteiro juntos. Mas ela não pode sair dali da casa dela por causa do pai, porque ela tem que ficar 100% 24 horas junto com o pai por causa da doença dele. Mas a irmã dela terminou a faculdade e está voltando pra casa. E se voluntaria pra cuidar do pai no lugar da Emma, pra Emma conseguir esse trabalho dos sonhos dela em Los Angeles. Mas quando ela chega lá, na mansão do Charlie Yates, temos aqui uns problemas. Por quê? Porque ela é especialista em roteiro de comédia romântica e ele precisa escrever uma comédia romântica, só que ele não escreve comédia romântica. Por quê? Porque ele é um homem que não acredita no amor. Sim, você ouviu certo. Ela vai ter que convencer ele também que o amor vale a pena e o amor existe. Depois de um caos assim enorme, digno de uma comédia romântica, eles vão começar a trabalhar juntos nesse roteiro. E daí vocês têm que ler pra saber. E agora vocês entendem o porquê o Charlie no começo vai ser insuportável. Ele tem o ego de um roteirista que ganhou vários prêmios e que está sentindo ofendidíssimo pela ideia de trabalhar com uma roteirista que nunca produziu um filme de verdade. Ele fala umas coisas pra ela no início que eu achei um pouco desnecessariamente cruel. Podia ser assim um pouquinho menos cruel nessa primeira parte pra gente não, pelo menos pra mim, não pegaram tanto ranço dele no começo e ele vai ter que conquistar a gente aos poucos de novo. Eu não posso falar exatamente o que eu não gostei, porque vai ser um spoiler, mas chega no momento ali do livro, se eu não me engano, 60, 70%, que acontecem umas coisas ali que eu fiquei revoltadíssima.
revoltadíssima com o Charlie, revoltadíssima até com a autora que escreveu desse jeito. Eu queria entrar dentro do livro e falar: Emma, pega aqui as tuas coisas e vaza. Esquece o Charlie. E eu vou falar mais diretamente sobre esse ponto e o porquê eu não gostei na parte com spoilers. Mas uma coisa que eu posso falar é que tem uma escolha narrativa aqui da autora que ela não usa uma vez, nem duas, mas 3 vezes o artifício de escutar as pessoas enquanto elas não estão sabendo que você está escutando ela com a Emma. Então a Emma, ela escuta 3 diálogos diferentes em 3 momentos diferentes, que diálogos que ela não deveria escutar. Eu acho que podia ser usado apenas uma vez. Eu achei muito legal a ideia do livro ser uma comédia romântica e eles são roteiristas escrevendo uma comédia romântica. É uma comédia romântica Inception aqui. E isso eu gostei bastante desse ponto. Eu achei bem divertido. A relação da Emma com o pai e com a irmã eu achei bem interessante. Eu gostei bastante da figura do pai aqui, que é uma figura de pai positiva. E eu achei muito bonita a relação da família dela. E tem alguns pontos onde tem um atrito aqui entre as irmãs que eu achei muito verdadeiro. Que eu achei muito verdadeiro na relação das irmãs. Depois de tudo isso, eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro e eu recomendo muito a leitura. Eu achei super divertida e ela flui muito bem. Eu quero ler mais livros da Catherine Center e eu tô até vendo aquele Haters no Amor. Eu acho que esse vai ser o meu próximo dela quando eu pegar um próximo dela. E agora eu quero entrar na parte com spoilers pra falar abertamente sobre os pontos que eu não gostei e dos pontos que eu gostei também. Então, se você ficou até aqui, muito obrigada. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. E se não tá inscrito no canal, se inscreva que vai vir muitos vídeos por aí. Até a próxima. E agora eu vou deixar um tempo aqui para as pessoas saírem pra entrar na parte com spoilers. O ponto que eu falei quebrou a narrativa pra mim dos 5 estrelas pra decair foi depois que ela se declarou ali pra ele pela primeira vez. Isso eu achei super de boas. Ela nem se declara tipo, estou apaixonada. Ela fala, eu tô tendo uma afeição aqui, tem algo a mais acontecendo aqui comigo, entre nós. Eu queria saber se você está sentindo a mesma coisa. E ele pega e rejeita ela. Rejeita assim, ó, categoricamente. Ela já se sentindo meio humilhada e tentando digerir aquela rejeição, ela acha uma boa ideia continuar com o plano de fazerem um jantar ali pra eles. Eles tinham combinado semanas atrás, ela iria cozinhar pra ele uma refeição de aniversário que ele estava curado do câncer. Ele estava há 5 anos já curado e daí aparentemente quando você completa 5 anos você pode realmente falar, não, estou curado do câncer. E coincidentemente, bem no dia que ela se declarou e que ela foi rejeitada, bem ali nesse dia à noite era pra ser esse jantar de comemoração. E ela seguiu com o plano. Colocou um baita de um vestido, colocou saltão, fez um bife Wellington aqui de jantar, comprou champanhe e ele não apareceu. Sim! Ela foi rejeitada uma segunda vez, porque ele deixou ela lá plantada com o jantar esfriando e ela ficando bêbada de espumante. Espumante não, champanhe, porque ela deixou bem claro que ela comprou champanhe da França. E ela lá, triste, esperando sozinha, abriu o champanhe e começou a tomar. E tomou a garrafa inteira. Eu comecei no meio da narrativa e vou explicando o início, mas vamos lá. Tem uma piscina nessa mansão do Charlie que ele nunca entra, porque ele tem medo de água, ele tem medo de entrar na água, por causa de traumas do passado. E nessa piscina tem aqueles trampolim pra você pular dentro da piscina e é bem alto. E ela sempre quis pular daquele trampolim. Só que o Charlie nunca deixou, porque ele tem muito medo da água, logo ele não deixa ninguém entrar na água. E ela até tava trabalhando ali com ele, nadando todos os dias com ele pra tentar amansar aqui o medo dele. Tava até funcionando, mas nada tão drástico. Ele ia, tipo, colocar o pé na água. Então ela, com o seu salto alto, começou aqui, ó, a subir a escadinha do trampolim. Nesse mesmo exato momento, o Charlie aparece. Porque, claro, ele iria aparecer. E ele vê isso e entra em pânico. E começa a subir atrás dela e falar, não, pelo amor de Deus, não pula e tudo mais. E eles acabam ali conversando, discutindo, tentando racionalizar. E ela fala, tá bom, não vou pular. Mas é claro que quando ela tá andando pra chegar na escada, ela escorrega e cai na piscina do trampolim. Só que ela não cai graciosamente. Ela cai de lado que nem uma batata. E acaba ficando toda machucada na lateral do corpo e não conseguindo ressurgir da água. Ela está aceitando que ela está morrendo, né? Que ela está afundando, ela está se afogando. E daí o Charlie salva ela. Ele pula lá do trampolim, porque senão ele não ia chegar a tempo. Ele pula o trampolim, salva
salva ela e tira ela da piscina. E daí eles têm, tipo, um diálogo fofo ali e eles entram na casa pra se secarem e porque tava super frio. Chega uma parte complicada que foi o que eu mais tive raiva durante esse livro. Ele pega e leva ela pro quarto dele, sendo que eles estão morando junto nessa mansão pra fazer o roteiro. Ela tem o quarto dela, mas não. Ele leva ela pro quarto dele e pede pra ela fechar o olho enquanto ele se troca, né? Se seca, se troca. E ela faz isso aí, né? Fica lá paradinha aqui, ó, de olho fechado enquanto ele se troca. E daí chega a vez dela. Só que ela tá com tanto frio, gente. Ela tá aqui, ó, tremendo, com tanto frio, que ela não consegue se trocar sozinha. Ela não consegue tirar a roupa dela, se secar e colocar um moletom dele. Ela vai precisar da ajuda dele. Ela pede pra ele fechar os olhos, porque, obviamente, ele não pode ver ela sem roupa. O problema é, como tu ajuda alguém a sair da roupa molhada e tudo mais, sem estar olhando, você tem que tocar na pessoa. Então ele começa, tipo, meio que tentar achar zíper, tentar aqui, ó, tirar tudo. E ele tira tudo. Ele tira vestido, ele tira calcinha, ele tira tudo. Vocês não estão entendendo. E daí ele consegue, beleza, tira, coloca o moletom. Daí os dois estão, tipo, se encarando. A temperatura que aumentou horrores depois dessa cena. E ela pega no moletom dele e puxa ele pra um beijo. Eles começam a se beijar loucamente. E ela vai arrastando ele lentamente para a cama. E daí ele percebe o que ela tá fazendo e para. Falou, não, parou, que eu não vou fazer nada disso aqui, não. E daí ela ficou tipo, como assim parou? E ele fala, não, porque você tá alterada, você tá bêbada, consentimento, não posso fazer nada. Beleza, isso aí, realmente, ela está bêbada, não deveria fazer isso. Mas aí a autora teve a audácia de fazer a Emma quase implorar pra ir pra cama com o Charlie. Não precisa ser relacionamento, pode ser só uma coisa agora, só diversão, porque eu quero muito você e tudo mais. Lembrem que ela acabou de ser rejeitada, tipo, nessa manhã mesmo. E daí ela é dolorosamente rejeitada de novo. No mesmo dia, ela é rejeitada 2 vezes, de modos, assim, humilhantes, que eu acho que não foram necessários. Não seriam necessários. Eu acho que pra mim, ali naquela parte, primeira declaração e rejeição, deveria parar ali e cortar pra próxima parte, que é ela descobrindo que o pai dela tá no hospital, porque ele caiu da escada, e tendo todo o drama ali com a irmã, e ela tendo que viajar de volta pro Texas pra cuidar do pai. Eu acho que funcionaria bem se tivesse cortado essa parte, ou tivesse modificado um pouco pra gente não criar tanto ódio, talvez, ao Charlie, pra ele não ter que categoricamente rejeitar ela 2 vezes, pra ligar na cena final que ele só rejeitou ela porque ele pensava que tava doente de novo, porque ele tinha recebido uma ligação falando que o câncer tinha voltado. Como ele tava doente de novo, ele não queria entrar no relacionamento com ela pra não fazer ela sofrer e tudo mais, e daí ele queria sofrer sozinho. Todo esse argumento poderia ter continuado igual, sendo que ela foi só rejeitada uma vez. Não precisava tocar tanto nessa tecla, sabe? Eu já tava começando a ficar com muita raiva do Charlie. Daí ele começou a tentar ser fofo, né? De, tipo, viajar lá pro Texas atrás dela pra tentar reconfortar ela. Só que daí ela, finalmente, fala, eu não quero ver você na minha frente porque você me rejeitou. Some da minha vida. Eu não quero mais. E ele realmente some, só que ele fica ali nos bastidores, dando upgrade no quarto de hospital do pai dela, fazendo Jack Stapleton, que é o grande ator aqui desse mundo, que é até legal que é o protagonista do livro A Guarda-Costas, da Catherine Center, que eu também já li, eu achei também bem divertidinho. O Charlie faz o Jack Stapleton dar uma visitinha lá no quarto de hospital do pai dela pra fazer uma alegria e também meio que ver de espião pra ver como é que tá, pra falar pro Charlie. E nisso, a Emma não pensa nenhuma vez que pode ser o Charlie fazendo isso, tá? Ela acredita em toda a balela que o pai dela era a cirurgia 10 mil do hospital, daí por isso que eles estavam dando upgrade num quarto cheio de plantas, com comida super gostosa, e ela tava super acreditando nisso, não pensou nenhuma vez que poderia ser o Charlie, porque pra ela o Charlie aqui, ó, foi embora e nunca mais iria ver. Quando o pai dela já tá melhor, já tá voltando pra casa, ela começa a tentar se descobrir e ver quem ela é fora do pai, porque ela tá há 10 anos apenas em função do pai dela e cuidando do pai dela. Agora que ela tem a ajuda da irmã e do marido da irmã, o futuro marido da irmã, que eles se casam
orfão ali no final, ela vê que ela pode tomar um pouco da vida pra ela de novo. Isso eu achei que tem um curto momento pra isso acontecer. Eu acho que ela deveria ter uma coisa só pra ela, ou começar a ver a vida sendo ela mesma antes do reencontro com o Charlie. Daí até poderia ter trocado um pouco desse tempo ali, todo aquele arco lá do jantar e da piscina, e aumentado o tempo ali entre o pai dela ficar melhor e ela se descobrindo ela mesma, pra daí ela ter um reencontro com o Charlie. Sim, eu achei fofo que ele reescreveu o roteiro do filme que eles iam fazer de comédia romântica pra ser o roteiro dos dois se apaixonando, tipo, os dois roteiristas escrevendo o roteiro, se apaixonando. Conseguiu vender pra diretora ícone ali também da Emma. Achei super fofo isso, mas eu acho que deveria ter vindo dela esse roteiro e essa guinada na vida dela de novo, né? E daí quando ela vai lá e pra Los Angeles pra falar com essa diretora, ela tem um grande reencontro com o Charlie, que daí ela descobre através de um vídeo que o Logan, que é esse empresário dos dois ali, mostra pra ela que ele rejeitou ela apenas por causa da doença e que esse vídeo era pra ser mostrado pra ela quando ele morresse e que agora ela entende porque ele rejeitou ela e tudo mais, mas tentaram colocar meio que a culpa nela, porque até o Logan tem uma frase quando manda esse vídeo pra ela, ele fala assim: eu ainda não acredito como você acreditou nele, quando ele rejeitou ela enfaticamente várias vezes. O Logan, tipo, zoa ela de, como assim tu acreditou que ele realmente não gosta de você? E eu fiquei, quem não acreditaria depois de tudo que ele falou, sabe? E daí tem a cena final, que não é completamente do meu gosto, porque ela é pública, mas daí é gosto totalmente pessoal. Eu acho que teria sido bem mais bonitinho ele não descobrisse da não doença, porque daí ele descobriu que na verdade ele não estava doente de câncer, foi só uma bronquite, bem no meio do discurso dele de ganhando um prêmio, que nesse discurso ele estava se declarando pra Emma, não sabendo que a Emma estava ouvindo ele discursar. Então eu acho que seria bem fofo ele ter feito esse discurso, que ama ela, ele vendo que ela tá lá escutando ele, e daí ele se reencontrando, e daí ele descobrindo que ele não tem a doença. E eu acho que a autora só fez nessa ordem de ele descobrindo que não tá doente junto com o discurso, pra não ter esse atrito de novo de ele não querer ficar com ela por causa da doença. Eu não gostei tanto. Ele ficou lá, sei lá quanto tempo fazendo discurso, sabe? Se fosse o Oscar, a música já teria subido e tentado aqui, ó, vamos, bora pro próximo. Mas é claro que a gente entende, é fofinho. Esse livro daria um ótimo filme, vai que algum dia eles fazem isso, ia ser bem legal. Na parte com spoilers eu só falei de coisas que eu não gostei, né? É porque chegou nessa parte ali, pra mim desandou um pouco. Ele foi do, meu Deus, eu tô me divertindo, 5 estrelas, uhul, pra... mesmo que não pareça, eu gostei bastante, tá? A gente consegue conversar mais e falar mais sobre de partes que você não gostou do que partes que gostou, mas eu tô me exercitando pra falar equilibrado aqui. É só porque a parte que eu não gostei é a parte com spoilers, né? Por isso que ficou mais negativa essa parte aqui. Eu pensei que eu faria essa resenha bem mais curta, mas eu estou falando já há 40 minutos. Eu tô vendo que cada vez eu tô falando mais nos vídeos e não menos. Eu li esse livro no Kindle, eu consegui uma promoção no e-book em inglês, eu acho que foi, sei lá, R$5, daí eu aproveitei pra comprar. Eu quero ver se eu consigo uma outra promoção nos outros livros dela, mas agora eu tô já lendo outra comédia romântica, tô lendo Parte do Seu Mundo, que é o primeiro livro da Abby Jimenez que eu leio. Vamos ver se eu gosto. Essas foram então as minhas opiniões de roteiristas do amor. E lembrando que a resenha escrita sempre está lá no meu perfil da Favobooks. É só acessar favobooks.com/Ana com 2 N's, mas também o link tá aqui na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado e eu quero saber a opinião de vocês, se vocês já leram, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, me digam aqui nos comentários. E se vocês ficaram até aqui, muito obrigada, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo, e se você não está inscrito no canal, se inscreva que vai vir muitos vídeos por aí, e até a próxima!